Pessoal, vou apresentar para vocês nossa proposta de solução que se chama Data Perform. Ela foi feita pelo Andres, o Gustavo, o Murilo, que sou eu, o Paulo e o Santiago. O Observatório passou para nós, tá, que hoje ele fornece indicadores para a indústria gratuitamente, mas várias empresas solicitam para eles relatórios sobre demanda. Por outro lado, o Observatório não consegue atender todas as empresas que solicitam e ainda tem problemas de sustentabilidade. Pensando nisso, a gente viu duas oportunidades. As empresas querem dados específicos que alguém faça isso para elas. E por outro lado, empresas de consultorias poderiam estar usando esses dados para potencializar clientes e para potencializar suas consultorias. Aí, subiu. Voltou? Qual é a nossa proposta da solução? Eu tenho uma empresa, eu vendi 1 milhão de exportação. Será que isso foi bom? Será que isso foi ruim? Não tem como eu saber hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar, vou submeter dados na plataforma da Fiesc, os meus dados, tá? O Observatório vai computar esses dados e vai me dar um retorno de performance. Então, se eu exportei 1 milhão, como é que eu estou em relação ao meu setor? Tá? Então, para a empresa, isso é interessante, que ela começa a se avaliar. Para o Observatório, quem mais faz isso? Né? O Observatório hoje está buscando dados. Então, não. O que ele vai fazer? Ele vai deixar uma plataforma que as empresas vão submeter dados atrelados ao CNPJ dela. Então, ela vai começar a ter mais dados granulados. Quem mais faz isso hoje? Facebook. Né? Ele deixa uma plataforma lá, todo mundo insere um monte de dado e depois ele pode usar esse dado para outra coisa. Então, já é a primeira vantagem para o Observatório. A empresa, então, tem um status. Então, ela vê lá, eu tenho oportunidade de melhoria. Então, quem ela vai procurar? Consultorias. Né? Então, quem é que pode me ajudar para melhorar? E essas consultorias, elas podem estarem cadastradas com a Fiesc. Tá? Então, a própria Observatório, daqui a pouco, pode indicar para essas empresas. Então, as consultorias, o que elas fazem? Elas buscam dados. Tá? Então, aqui a Fiesc pode ter dado o seguinte, ó, a empresa tal procurou ver exportação. Ela ficou tanto tempo na tela tal, tantos funcionários acessaram, tantos dias ela acessa essa tela. Então, ó, ela está procurando melhorar a exportação, ela está vendo ali, ó, ali tem uma oportunidade. Então, hoje as consultorias, elas têm um problema para vender o serviço dela. Quem é que quer meu serviço? Então, aqui eu tenho uma informação que o Observatório dá para as consultorias. Ó, eu tenho uma lista que eu sei o que as empresas estão procurando, o que elas estão precisando. Então, a consultoria tem dados. E, além disso, a consultoria tem dados mais detalhados de toda a plataforma do Estado, como estão as empresas, de tal setor. Então, ela pode usar esses dados para quê? Dar solução para as empresas. Né? As empresas recebem a solução, melhoram, pagam a consultoria. A consultoria paga a Fiesc. Tá? Então, para a consultoria ter esse relatório de clientes, ter esses dados que ele pode estar usando, ele vai estar pagando o Observatório. Então, é aí que o Observatório melhora, aí que ele ganha sustentabilidade. Então, por um lado, lá em cima, ele está melhorando os dados dele e, por outro lado, ele está sendo remunerado. Tá? Esse é o nosso produto Data Perform. Tá? A gente gerou, aqui um exemplo do protótipo, alguns KPIs. Tá? Quantidade de exportação, valor exportado, quantidade de importação, valor de importado, uma diferença exportado e importado, e geramos algumas eficiências. Né? Quanto que eu exportei em dinheiro pelo peso dos produtos, tanto exportação como importação. Tá? Geramos esses KPIs. Agora eu vou mostrar aqui a parte do Power BI. Tá? Se eu me der bem aqui com o mouse. Então, por exemplo, a empresa teria um cadastro, ela entraria lá no site e já vinha aqui direto na tela. Então, lá em cima, por exemplo, eu teria nas barras, todas as barras são as médias do setor. E a linha é o meu status. Então, como é que eu estou em relação ao setor? Então, lá, por exemplo, na primeira barra, eu teria quanto que eu exportei, quanto que eu importei em valor financeiro e a diferença. Né? Então, tanto do setor como a minha média. Aqui eu teria a parte de quantidade e aqui eu teria aquelas minhas eficiências. E aqui, o texto não está tão bom, mas eu já teria aqui minha inteligência artificial trabalhando. Ó. Identificamos oportunidades de melhoria. Procure a rede de parceiros do Observatório. Tá? Então, com isso, a empresa colocaria seus dados e já receberia um feedback. Ó, você pode melhorar. Tá? Então, essa é a nossa ideia para estar alavancando o Observatório da Fiesc. Muito obrigado. Legal a ideia de vocês apresentarem dados iniciais e sugerindo dados
posteriores ou análises posteriores, mas eu queria entender assim, você já está apresentando alguns dados por uma solução que o observatório está colocando à disposição ainda sem cobrar, né? Isso é uma implementação do observatório que o observatório põe no ar, e depois ele falaria com as consultorias para pegar mais informações ou informações mais detalhadas, é isso? Entendi ou não entendi? Não, porque assim, ó, deixa eu te mostrar a minha apresentação aqui. Microfone. Deixa mais claro. Nossa, esse daí é um negócio, cara. Deixa eu mostrar uma figurinha. Mas, por exemplo, eu vi o negócio bem desenhado, mas não vi o produto. Isso eu quero te mostrar. Porque assim, ó, hoje a informação está pública. Né? A informação está pública. Só que a empresa, ela vai ter que ter um trabalho para dizer assim, ó, onde é que eu estou, mais ou menos aqui. E eu quero gerar esse indicativo para a empresa, onde é que eu estou. Só que a empresa, não é o produto da Fiesc, está passando diversas informações detalhadas, entendeu? Então, esse produto que a gente está passando é simplesmente isso aí, onde é que eu estou? Onde é que está a minha empresa referente ao que o resto dos meus concorrentes estão fazendo, tá? A informação detalhada, e por isso que a gente botou aqui um desenho de banco de dados, quem vai ter vai ser a consultoria, tá? Então, é como se a empresa tem uma série de dados no banco, tá? Alguns são públicos, outros estão fechados, que são dados, digamos, mais estratégicos, dados por CNPJ, quem tem acesso às consultorias, e elas só têm acesso pagando. A minha pergunta é mais direta. Aquele dashboard que você mostrou, quem fez ele e está sendo feito para quem? Ali, por exemplo, foi o seguinte, ó, ali é um exemplo de uma empresa que já tem um cadastro, tá? Ela é uma empresa de carne, a gente só botou o setor de carne, tá? Então ela fez o login dela com o CNPJ dela, tá? E aqui apareceu os dados do setor de carne. Quem está hospedando o Dash? Esse é um Dash que é o observatório que está fornecendo para a empresa. Então a empresa vai até o observatório, ou a plataforma deles, o portal deles, buscar essa informação. A gente pensou o seguinte, ó, o observatório teria alguma página, né, que a empresa iria se cadastrar, tá? Ela poderia fornecer dados dela, tá? É possível se pensar alguma forma depois de sei lá, ter um formulário padrão que a empresa preenche, ou ter alguma forma de uma coleta automática, alguma coisa assim. Mas hoje o que a gente pensou foi o seguinte, ó, a empresa acessa o portal, se cadastra com o seu CNPJ, seu e-mail, insere seus dados principais, tá? E essa aqui que é a linha, tá? É como se fosse o dado de uma empresa. Aqui eu estou mostrando um exemplo como se fosse assim, ó, a minha empresa veio, inseriu seus dados, se cadastrou e teve acesso a esse dashboard. Cada coluna disso aqui é o meu setor, tá? E a minha linha são meus dados que eu inseri. Então eu consigo ver o seguinte, ó, por exemplo, hoje o setor está tendo esse tipo aqui de exportação. Pode voltar. E a linha representa o que é o meu dado frente ao setor, entendeu? Eu estou sempre tentando comparar linha que sou eu e as barras que são o setor. E a consultoria parceira tem o que? Como é que ela entra nesse circuito aí? Não entendi. Eu acredito assim, ó, como é, por exemplo, na Amazon, né? Tu tem lá as empresas parceiras, Amazon, os partners, né? É o que eu conheço, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se detecta uma oportunidade, tá? Isso é passado para aquelas pessoas que são parceiros. Para eles são parceiros, eles têm que manter uma série de requisitos, de ou pessoas treinadas, né? Como funciona hoje o mercado. No caso do observatório, eu acredito que seria um valor de assinatura, entendeu? Então, assim, ó, a consultoria pagaria um valor para ser um parceiro do observatório. O observatório poderia ter outros critérios de qualidade, número de consultorias, feedback de empresas para cadastrar essas empresas, essas consultorias como parceiras, entendeu? O que acontece? Uma vez que a consultoria é parceira e ela paga um valor mensal ou anual para o observatório, ela tem acesso a um conjunto de dados que são privados. E o observatório não fornece esses dados para outros locais, entendeu? E além disso, ela recebe essas estatísticas de empresa. Ó, quem é que acessou, quanto tempo acessou, o que eles estão olhando, entendeu? Então, foi isso que a gente imaginou assim, ó, tu tem alguns dados privados, tá? Que tu conseguisse monetizar para consultorias, e a consultoria conseguisse usar isso aí para se alavancar. Em termos de melhorias no painel, o que a equipe de vocês faria se tivesse mais tempo para trabalhar? O que vocês implementariam nesse painel para deixar ele um pouco mais atrativo? A gente vê assim, ele está bastante simples, tá? Então, que a gente se preocupou mais em trazer a ideia, principalmente o conceito do
do negócio, né? Então a gente não se preocupou, a gente se preocupou aqui, claro, fazer uma identidade visual parecida, né? Mas a gente se preocupou principalmente em mostrar isso aqui, ó. Eu tenho um setor, eu tenho uma linha que é a minha situação da empresa, né? Então a gente gerou uma série de KPIs que assim, ó, a gente não conhece a parte de KPIs de exportação e importação, tá? Então a gente pode ter gerado alguns que de repente nem fazem sentido, né? Então o que a gente quis mostrar é o seguinte, ó, aqui teria que ter alguém que entendesse um pouco mais da área para dizer, ó, isso aqui é muito importante, tal coisa é muito importante para o cara que está olhando exportação, tá? E aqui a gente fez só uma tela de exportação. Então assim, ó, eu acredito que o observatório tem uma série de outros dados, então tu poderia estar compondo telas diferentes, né? Então o pessoal mostrou muita parte de empregos, a gente não mostrou aqui. A gente até pensou, ó, o emprego, eu poderia até dizer o seguinte, ó, como é que está crescendo as indústrias da região. Então, pô, meus concorrentes estão crescendo em funcionários, em valor médio de salário, tá? E como é que eu estou? Como é que é o salário médio que eu pago para o salário médio das outras empresas? Como é que está a taxa de funcionários pela produção? Então, tu consegue gerar diversas telas, entendeu? Cada tela com uma visão do que o cara quer enxergar, entendeu? Sempre nesse objetivo. Eu acho que o objetivo é isso aí, te compara. Tu quer te comparar, só que o objetivo do observatório é oferecer essa possibilidade de comparação para pegar dados também das empresas, entendeu? Porque eu senti falta que hoje o observatório tem muito dado de setor, entendeu? E eu acho que o ganho seria se tu tivesse 2 CNPJs, entendeu? Isso tu só vai conseguir se tu oferecer alguma coisa que eles achem interessante e aí eles vão fornecer o dado para vocês, entendeu? Então, em vez de vocês ficar, pô, só vou procurando dado, vocês têm que ir para o plano 2, que é assim, ó, agora eu quero que eles comecem a me dar dado de graça, entendeu? Então, a minha base vai ser alimentada e eu vou me tornar uma das melhores bases aí do Brasil.